Inicio essa semana com esse vídeo em caráter excepcional. Vocês sabem que eu posto aqui diariamente, praticamente diariamente, às vezes tem um dia ou outro que eu falho, né? Mas eu posto aqui diariamente vídeos de análise política. O que eu vou, né, hoje eu quero falar para você de um vídeo que é de análise, o vídeo hoje é de análise, né? Mas é uma análise da figura de Lula. Por que eu faço isso? Eu vou lançar um curso, é uma abordagem diferente da biografia de Lula. Eu vou lançar na próxima semana. Se você quiser detalhes desse curso, lançamento desse curso, entre aqui embaixo na descrição do vídeo, eu coloquei várias opções de grupos de WhatsApp. Basta se inscrever em um, o que não tiver lotado, né? Basta se inscrever em um que a partir de um determinado dia aí dessa semana eu vou mandar informações sobre o curso. As inscrições vão ocorrer no domingo e na segunda-feira, dia 14. O que eu vou tratar nesse curso? É muito legal. Olha, eu li um livro, né? Serão 18 aulas, já tem 14 aulas gravadas, 14 aulas depositadas sobre a figura de Lula. Mas veja só, imagine dois estilos de abordagem da vida de Lula. Um estilo de abordagem entrando nos mínimos detalhes. Eu tenho aqui o Martin Gilbert, né, que tem a biografia de Churchill. Ele tem os mínimos detalhes. O Churchill, tal dia, tal hora, entrou numa reunião tal, porque inclusive isso tudo estava escrito lá pelo próprio Churchill. Entrou numa reunião tal, nessa reunião tinham 8 pessoas eram fulano, um desses tinha acabado de vir de tal reunião. Então entra aqueles mínimos detalhes, né, do dia a dia. Não é o caso dessa biografia. Eu peguei o livro do John D. French, um professor universitário americano da Universidade de Duke, né, que mostra o seguinte: quais foram os grandes fatos da vida de Lula que foram fundamentais para formar ou para fazer torná-lo um grande líder. É interessante porque a trajetória de Lula é uma trajetória muito improvável. Ele saiu do interior do Brasil, de um município que na época era Garanhuns, ali em Pernambuco, no agreste pernambucano, uma região que não é uma região propriamente de seca, né? Já chegando próximo da fronteira com Alagoas, e ele saiu dali e levou 13 dias viajando num pau de arara. Eu explico no curso porque que o nome é pau de arara. Ele ficou 13 dias viajando num pau de arara, desembarcou em Santos, né? Primeiro chegou em São Paulo, depois de São Paulo a mãe levou a filharada com ela para encontrar o marido em Santos, e depois ele se mudou para São Paulo, para o bairro do Ipiranga, e em seguida se mudou para o ABC. Né? Isso é uma história muito improvável. Lula fez os 4 anos do primário, né, no ABC, já quando morava lá. Ele se mudou com 7 anos e a mãe lutou para isso. E aquilo foi fundamental na história de Lula. Porque o que chega uma família pobre que sai de um interior que se tornou decadente. Hoje o município no qual Lula nasceu e do qual ele saiu se emancipou lá em relação a Garanhuns, era Garanhuns na época que ele nasceu, hoje se chama Caetés. Né? Ele sai de lá, a agricultura, né, perdeu muito a importância, venderam o pedaço de terra que eles tinham e vão para São Paulo. E quando chega lá, os irmãos mais velhos, obviamente a família precisava sustentar. Então a estrutura familiar, basicamente a mãe ficando em casa, dando todo o suporte do trabalho doméstico para os filhos vão para o trabalho trazer o sustento da casa. Faz total sentido, até hoje, inclusive muitas famílias funcionam dessa maneira. E Lula era o filho homem mais novo. Né? E aí o que ela faz? Ela diz, olha, esse aqui eu tenho chance de colocar para estudar e ter uma profissão. Isso está lá no curso, fundamental para a biografia de Lula. Em algum momento, na campanha de 1982, Lula foi num debate, numa entrevista, e alguém perguntou para ele, afinal, Lula, você é o quê? Você é socialista ou social-democrata? Aí o Lula falou, nem uma coisa nem outra, eu sou torneiro mecânico. A identidade profissional de Lula foi a identidade de torneiro mecânico. Eu diria que, na época, tornar-se torneiro mecânico seria a mesma coisa que se tornar engenheiro hoje, dada a dificuldade. Torneiro mecânico era uma elite do operariado
dos operários, eram os operários especializados da indústria automobilística, da indústria metalúrgica no ABC. E aí o que ela fez? Ela lutou para que ele se formasse, porque para que você fizesse o curso de torneiro mecânico no Senai, era preciso ter os 4 anos do primário completos. E ela fez questão que Lula tivesse os 4 anos justamente para isso. Aí ela caminhava de onde ela morava, no ABC, caminhava com frequência, uma caminhada de 8 a 10 quilômetros, ida e volta, para a sede do Senai, no Ipiranga, para ver se tinha alguma vaga. Era muito comum, mães lá muito empenhadas, buscando uma vaga para os filhos. Isso lá quando Lula tinha 15 anos de idade. E aí ela conseguiu, né? Conseguiu uma vaga, era comum também que as empresas bancassem as vagas. E aí uma empresa de parafusos bancou a vaga de Lula. E ele ficou 2 anos estudando para ser torneiro mecânico. Esse treinamento de 2 anos, basicamente era um treinamento na sala de aula e na fábrica, um treinamento intercalado. E era um treinamento tanto no Ipiranga quanto na sede do Senai, no Brás, no edifício que está lá até hoje, na sede, chamado Roberto Simonsen, um grande industrialista brasileiro. Tem a velha polêmica, Roberto Simonsen versus Eugênio Goudin, da década de 50, 60, na história do Brasil. Se você quiser, dê uma pesquisada. Eugênio Goudin defendendo a vocação agrária do Brasil e Roberto Simonsen defendendo a indústria brasileira. Pois bem, esse curso dele para se formar torneiro mecânico, 6 meses na sala de aula, 6 meses na fábrica, 6 meses na sala de aula, 6 meses na fábrica. Isso foi fundamental para Lula. O curso ensinava não apenas as habilidades de um torneiro mecânico, mas ensinava também, e o que era muito importante, né, uma certa visão do Brasil grande, o Brasil se desenvolvendo, a necessidade do crescimento econômico, a colaboração, tinha essa visão, a colaboração entre as classes sociais, cada uma cumprindo o seu papel, os industriais investindo no aumento da produção, investindo no fortalecimento da indústria e os trabalhadores dando seu quinhão de sacrifício, trabalhando para o desenvolvimento brasileiro. E ele sai de lá e ele formou com muita força essa identidade. Eu abordo, quer dizer, ele perdeu o dedo mindinho, né, da mão esquerda num período na história do Brasil em que acidentes de trabalho era a coisa mais comum que tinha. Extremamente comum. Ele tem irmãos que sofreram acidente de trabalho, um quase perdeu a mão inteira, né, e simplesmente era normal, né? Não é como hoje que todas as precauções são tomadas para que acidentes de trabalho sejam evitados. E daí ele começou, né, a carreira dele como metalúrgico, trabalhou muitos anos como metalúrgico, se a gente somar inclusive a formação dele como torneiro mecânico, e tem os anos escondidos de Lula, quando ele participou do sindicato, e pouca gente sabe o que ele fez. Ele foi suplente nos sindicatos metalúrgicos na época de São Bernardo e Diadema, ele foi suplente e depois ele foi primeiro secretário. Quando ele foi primeiro secretário, aí já era um cargo em horário integral, e ele pôde deixar de trabalhar na fábrica Vilares, ele já trabalhava então numa fábrica grande. E aí tem vários episódios da vida dele que eu chamo a atenção nessa biografia, né, que é o falecimento no parto da sua primeira esposa, enfim, a própria atuação da mãe na formação da identidade, a importância do convívio com o presidente do sindicato, Paulo Vidal. E quando ele foi primeiro secretário, Paulo Vidal o designou para lidar com a parte de aposentadorias do sindicato, ou de, basicamente, lidar com coisas que atendessem o público do assistencialismo, resolver problemas de rescisão de contrato, aposentadoria, inúmeros problemas. Inclusive foi aí que ele conheceu Dona Marisa. Então Lula ele tinha 2 assistentes, era ele mais 2 pessoas. Todo mundo, estima-se que na época eram 1.500 pessoas que eles atendiam por dia, batendo na porta do sindicato, dizendo, olha, eu tenho esse problema para resolver, você me ajuda nesse problema? Então eles funcionaram como uma espécie de despachante de problemas dos operários. Né? Veja como isso é importante, ou foi importante na formação de Lula, ao lidar, por exemplo, como presidente com os deputados federais. Os deputados federais são despachantes, muitos deles, a grande maioria, são despachantes dos problemas do povo. Então tá tudo isso lá. Olha, eu gostaria muito de te chamar para se inscrever, quero lhe chamar para se inscrever nesse curso. Antes, escolha aqui um grupo de WhatsApp do curso. O título do curso é Lula, Formação, Pensamento e Ação.
o nome do grupo do WhatsApp é mais compacto, porque o WhatsApp não permite nomes tão longos assim. Então inscreva-se aqui num desses grupos, basta um, como eu disse, e que eu vou mandar informações e as inscrições se aproximam, tá? Muito obrigado por ouvir aqui esse vídeo excepcional, digamos assim, fora aí das minhas análises políticas tradicionais. Um grande abraço, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos, traga mais gente para esse canal de análise política.